dia, amigos. Vamos iniciar o Evangelho dessa manhã, convidando a todos que busquem um estado íntimo de serenidade. Fechem os olhos, soltem bem o corpo. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, sentindo a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros junto a nós, queremos estar receptivos nos nossos sentimentos, doando a singela oferenda deste dia, dos sentimentos mais purificados que vertem dos nossos corações aos nossos irmãos em aflições terrenas, que clamam pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que as infinitas bênçãos do seu amor os envolva a todos, Senhor. Nós outros, aqui reunidos em seu nome, queremos uma vez mais mergulhar-nos neste manancial de amor e sabedoria que o seu Evangelho representa para todos nós, espíritos sedentos da verdade, que querem buscar na fonte da água viva, saciar por definitivo as suas buscas e encontrarmos juntos as sendas, os caminhos a serem percorridos. Que sejamos uns pelos outros amigos, onde quer que estejamos, para que de alguma sorte possamos espelhar os seus ensinamentos em nossos corações. Assim, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Que aflitos serão bem-aventurados? Aqueles aflitos que compreenderam a justiça de Deus em si. Aqueles aflitos que aproveitam os estímulos redentores como oportunidades de abnegação, como estímulos à renúncia e à estruturação da fé. Estes são os aflitos bem-aventurados. Nós outros, muitas vezes, trazemos aflições nas quais nos debatemos porque não compreendemos as causas das nossas aflições em nós. E este é o item que nós estamos já há algumas semanas, causas atuais das nossas aflições. Nós temos falado que as causas atuais das nossas aflições, elas têm como nascente vícios do passado, vícios morais. Tem como nascente predisposições mórbidas, más tendências. Tem como nascente os impulsos incontrolados de um passado que teima em permanecer em nós e, não tendo encontrado filtros morais suficientes, vazam de nós de forma incontida. No nosso planejamento reencarnatório, grande parte do que sofremos hoje não está previsto para nós.
são frutos de escolhas. E que bom que nós somos livres para escolher, porque em escolhendo e evidenciando em nós o resultado dessa escolha, nós passamos a nos conhecer, a nos perceber. Se não houvesse as chamadas tentações, nós não saberíamos dos nossos pendores, não saberíamos dos nossos desejos tantas vezes inconfessáveis. Então, há necessidade de todos nós passarmos por situações muito semelhantes a outras tantas que já passamos no passado para aferir se desta vez nós estamos mais fortalecidos na experiência do Evangelho de Jesus. Então, um dos itens aqui do Evangelho diz assim: quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Se é um conceito que no tempo atual nós podemos dizer em letras garrafais para todos nós, é a palavra excessos. Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar que muita coisa nós nos apegamos no ter por insegurança de não sermos ainda suficientes para viver como espíritos naquilo que somos. Então a vida traz alguns convites. Então a palavra de ordem hoje, nessa sociedade do século XXI, podemos perceber os excessos em todos os estágios da nossa sociedade. Quanto mais o espírito está materializado, ou seja, sem espiritualizar a sua existência, mais ele precisa de estímulos fortes, intensos, para que ele possa sentir alguma coisa. Porque a leveza da simplicidade ainda não lhe compõe. Então nós precisamos de estímulos auditivos cada vez mais dissonantes, de estímulos visuais cada vez mais congestos de informações, estímulos do paladar cada vez mais de complexidade, saindo totalmente da simplicidade dos sabores naturais da vida, e também a nossa vivência corporal, entumecida de excesso de toda sorte, daquilo que escolhemos ver, daquilo que escolhemos assistir, daquilo que escolhemos experienciar. E estes excessos é que vão gerar as nossas escolhas ligadas ao que chamamos aqui de tentações. É muito importante a gente perceber isso, que muitas dores, elas são vetores atrativos, ou seja, há em mim aquela questão, há em mim aquele fato instalado e não resolvido, que formam polos atrativos. Então, o que é a tentação? Aquilo que está pulsando em mim e que às vezes eu desconheço, mas que me arrasta para determinadas escolhas, as quais vão me fazer arcar com consequências sofridas. Por isso que nós dissemos, nem todos os aflitos serão bem-aventurados, porque nós podemos deliberadamente escolher aquilo que não é um bem para nós, e sabemos que não é um bem para nós, mas queremos, desejamos. Então, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença. Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam, se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão.
quando nós não trabalhamos em nós as más tendências que geram as tentações, que é disso que nós estamos falando, nós não temos força moral para educar os nossos filhos. Nós fazemos correções, mas não educação. Corrigimos porque não há força interna de transformação significativa sobre uma tendência que o filho traz. Então nós vamos deixando ele criança, a gente acha que isso passa, que é uma fase, que depois ele vê isso, que a religião ele vai escolher quando crescer, e nós vamos adiando o compromisso consciencial de ter nos educado para educar o filho, e não educar o filho para nos educarmos. Então há uma diferença de nós termos trabalhado em nós a construção desses valores, para que esses valores possam ser a força moral de eu conduzir o outro, sem necessariamente só corrigir, sem educar. Então nós estamos falando sobre os males que nos atormentam por escolhas próprias, e sempre queremos lembrar dessa lição de Emmanuel, que nós já temos falado também há algumas semanas a mesma, o que é a vigilância quanto às nossas tentações. Vigiemos e oremos. Enquanto estamos a caminho da conciliação e a caminho da construção de valores, enquanto isso se faz em nós, os hábitos espirituais são a segurança única que trazemos para impedir que nós tenhamos novamente uma existência com as mesmas características do passado. Mas muitos de nós fazemos preces, já por hábito, mas a vigilância, ela requer um estado de lucidez do espírito, porque a vigilância só se faz com os filtros, com os sentimentos, com o conhecimento, com os hábitos espirituais. Quando essas construções são legítimas em nós, os impulsos que vêm do nosso passado encontram uma rede luminosa de tessitura moral elevada, e há um reagente, e esse reagente vai fazer a mudança necessária dos padrões que trazíamos no passado, padrões de pensamento que queremos repetir no presente. Olha só, vigilância não é ficar prestando só atenção, embora isso seja uma faceta, mas a nossa invigilância, vamos pensar juntos aqui todos nós, em que ponto eu sou invigilante? Sempre no mesmo. Nós não somos invigilantes em muitas coisas, é sempre na mesma coisa que eu caio. É sempre que aquilo acontece, eu desmorono. Por que a minha invigilância é naquele ponto? Porque aquele ponto é um aspecto da minha anterioridade que eu não transformei, não resolvi. E ela fica presente, porque a anterioridade é presente na nossa vida. Ela não está retida em algum lugar, ela se manifesta na nossa personalidade, no nosso gosto, nas nossas tendências, nas nossas buscas. Então, a nossa invigilância, nós incorremos sempre naquele ponto onde eu deliberadamente mergulho no meu passado e fico lá. Eu fico lá retido, reagindo em 2022 com característica de 1835. É muito importante nós entendermos que essa carga emocional que nós reagimos, dos nossos impulsos, elas têm essa referência na nossa invigilância, porque os hábitos espirituais precisam ser melhor estabelecidos por nós, para que a gente tenha força de resistir às más inclinações, lembrando que a tentação não é o que vem de fora para mim, é o que está em mim que não controlo
diante daquilo que está fora de mim. Isso é uma escolha. Vamos refletir. Irmãos, que maravilha esse tema em nossa vida, a tentação. Realmente nós precisamos mergulhar muito nosso pensamento nesse tema, como falamos a semana passada. Aqueles que reconhecem que são tentados já sabem um pouco sobre si mesmo, porque aqueles que nunca pensaram nisso e que desde sempre se deixaram arrastar pelas suas más tendências, sem pensar nem um segundo sobre aquilo que realmente estão realizando e fazendo. Então, esse item do Evangelho, causas atuais das nossas aflições, como nós temos falado, está muito relacionado a essa questão da tentação. Quando nós reencarnamos, todos nós sabemos, nós viemos para assumir, do ponto de vista evolutivo, duas vertentes: renovar os nossos campos de memória com novas ações, novos sentimentos, novas vivências felizes, e ampliar o progresso em nós, aprendendo novas coisas, novas ideias, novas formas de pensar. Então, vamos imaginar uma parede e de repente surge uma tentação, e não resistindo à tentação, nós colocamos o nosso bastão na velha tinta que tem dentro de nós, que está ali para renovar as suas cores, suas vibrações, mas nós colocamos um bastão ali e marcamos a parede, que não tinha cor e nem textura, com aquela tinta que trouxemos e que não foi renovada. Cedemos à tentação. E vamos imaginar que passa uma existência e todo o tempo todo, nós mergulhamos o nosso bastão nessa tinta e vamos reforçando esta cor. Uma coisa é uma parede que tem uma mão de tinta, outra coisa é uma parede que tem 100 mãos de tinta. Então, todas as vezes que nós cedemos à tentação, nós engrossamos essa camada com essa tinta que era para ser transformada, e essa tinta nos isola de Deus, nosso Pai. Nos distancia, porque ela impede que nós possamos nos manifestar na nossa essência divina. E quando a tentação vem, e no lugar de nós colocarmos o bastão ali, pintar, reforçando aquilo que nós somos há milênios, e nós resistimos, nós lançamos sobre esse galão de tinta comprometida reagentes diluentes. E cada vez
vez que a tentação vem e a gente reage de maneira a não ceder, esse galão recebe novo diluente. E ao chegar ao final da existência, essa tinta que nos isola do Pai, ela vai estar infinitamente mais diluída, aguardando nova existência, porque a gente não elimina uma tentação de grande porte numa só existência. Nós voltamos ao mundo espiritual levando aquele galão agora não mais tão grosso. Numa próxima existência, resistimos de novo, outra vez, uma vez mais, até que esse galão vai desaparecer. E nós não vamos mais ter elementos que nos separa de Deus, nosso Pai. Porque toda a tentação que não encontra resistência em nós, nos distancia daquilo que nós viemos fazer conosco na terra. Então, isso é muito importante para nós, é extremamente importante compreender que eu preciso resistir e nesse processo de resistência vou entrando em sintonia cada vez maior com o amor de Deus e vou espiritualizando a existência e me tornando um espírito mais luminoso. Essa é a ideia de resistir à tentação. Que bênção que ela vem e eu digo não. E ela volta e eu falo não. E ela retorna e eu digo não. E isso vai criando em nós uma resistência permanente ao mal. Ao mal que está em nós. Porque nós temos que criar esta resistência, tanto quanto nós criamos resistência ao entrar em contato com aquilo que é contaminado. Nós vamos criando um mecanismo dentro de nós de resistência. E aí a gente diz, dessa vez eu não vou ceder. Eu vou me enfrentar e não vou ceder, de maneira nenhuma. E aí nós vamos criando esse mecanismo. E como já umas 3 semanas nós estamos querendo ler esse texto que vamos ler hoje, chamado Resiste à Tentação, do livro Pão Nosso, vamos entender o que Emmanuel traz para nós a respeito disso. Ele diz assim: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não poderemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Isso é muito importante, porque por muitos milênios ainda, nós estaremos, se Deus quiser, no planeta Terra. E como nós sabemos, nós em humanidade estamos ainda muito atrasados e muito inferiorizados. Somos espíritos muito inferiores, muito mesmo, né? Então, todas as vezes que nós reencarnamos, nós corremos riscos, porque adentramos numa atmosfera que é extremamente propícia a nos manter numa posição de tentação daquilo que está dentro de nós, que ainda não foi trabalhado, vir com toda a força e comprometer o nosso viver. E ele continua:
Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombras, antepondo-se-nos as mais humildes aspirações de crescer no bem. Vigoram os séculos com que nos comprazíamos com o mal. Isso é muito importante porque nós trazemos memórias. Essas memórias são, quando não são vivências no bem, são densidades energéticas que, quando algo que está no ambiente nos tenta, essa tentação, ela é um imã que puxa aquilo que está dentro de nós. Puxa para que nós possamos enxergar que aquilo ainda está dentro da nossa intimidade. E enxergando, nós temos capacidade e motivação para resistir. Quando o nosso interesse na Terra é de iluminação. Agora, quando o nosso interesse de estar na Terra é nenhum, quando a gente não sabe por que está aqui, aonde nós vamos chegar, para onde nós seremos conduzidos quando desencarnarmos, quando esses pensamentos não alcançam o nosso campo mental, então não há motivação para resistir a nada. Quando os nossos pensamentos não são iluminados pela verdade, quando nós não temos motivação para fazer o melhor, é muito fácil nos deixar arrastar. E ele continua: por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de pronto, impelindo-o à profunda batalha. Então, que força que a gente tem para lutar? Por que lutaríamos contra uma má tendência que nós trazemos? Por que nós lutaríamos? Se é muito mais agradável ceder, se aquele campo é um campo que nos estimula, que é um campo que nos excita, que é um campo que nos arrasta, por que resistir? Simplesmente porque, se não resistirmos, nunca saberemos quem somos. Só por isso. Se não resistirmos, vamos viver todo o tempo todo, num estado profundo de alienação. E o espírito que está alienado, ele não enxerga de maneira nenhuma a direção para onde ele tem que ir. Ele não enxerga. Então, qualquer um que chegar e der para nós uma sugestão, a gente vai. E nós vamos para lugar nenhum. Com o tempo, nós vamos nos sentindo perdidos. Com o tempo, nós vamos nos sentindo desmotivados. Com o tempo, vamos nos sentindo entristecidos. Com o tempo, vamos perdendo o brilho. Por quê? Estamos fazendo uma opção pela sombra que há em nós. E isso nos arrasta. Isso vai nos conduzir a uma depressão. Isso vai nos conduzir a uma ansiedade. Isso vai nos conduzir a um estado emocional muito complexo, que será difícil de se restaurar, porque as oportunidades terão se perdido. As oportunidades
oportunidades de progresso. Então, resistir, criar uma resistência que nos coloque numa posição de firmeza frente a nós mesmos, de entender qual é a nossa real necessidade, faz com que nós estejamos em outro momento da nossa existência. E Emmanuel continua. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exortará dos atritos com a treva, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição nos livrará dela. Então, assim, quando que eu vou ficar livre do que me tenta? Quando que eu vou ficar livre? Quando eu dizer para sempre não. Para sempre. Aí eu estou livre. Né? Porque o que a gente não alimenta, seca, morre, acaba. Então, é esse movimento que nós temos que fazer todo o tempo todo, conosco mesmo. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Então, essa frase, ela precisaria ser desdobrada profundamente na nossa intimidade, porque a tentação, ela é maior e cada vez mais irresistível quando nós estamos distante de fazer todo o tempo todo, o verdadeiro bem. Se a gente não sabe o que é o bem e, portanto, não se esforça para realizar esse bem todo o tempo, mesmo que a gente não goste de fazer o bem, mesmo que aquilo não nos dê um prazer imediato, mesmo que aquilo não seja uma motivação constante, mas todas as vezes que nós não nos empenhamos em fazer esse bem constante, nós ficamos suscetíveis a essas tentações que nos acometem e nos arrastam. Então, para que a gente possa finalizar, é importante que nós não reforcemos de modo algum aqueles traços que nós trouxemos, que nos caracteriza a personalidade, que nós não reforcemos com as tintas do passado, os traços das características da personalidade que nos predispõem a ceder às tentações. Vamos fazer a nossa prece. O sol está entrando aqui para Está chegando um companheiro especial aí que vai tocar uma música para nós. Vai tocar Vitória. Não sei se vocês conhecem essa música, mas eu acho que ela é muito apropriada para o tema, porque nós precisamos de vitória sobre nós mesmos para vencer as tentações. Senhor Jesus,
aqueles espíritos que nos amam, que tomaram as nossas mãos para nos incentivar a renascer, se encontram aqui e colocam suas mãos luminosas sobre as nossas frontes para nos estimular a resistir até o fim a todas as tentações, para que nesta oportunidade nós possamos sair desta existência com mais alegria, com mais firmeza, com mais luz, com mais amor. Mil vezes obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos amparam na terra. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que podemos mirar para vencer a nós mesmos. Obrigado, Jesus, pela sua presença constante em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos ter criado únicos, para nos construirmos na perfeição e nos fazermos fiéis servidores do seu amor onde quer que nos encontremos. Rogamos nesta hora, Senhor, amparo para a nossa família, para todos aqueles que o Senhor fez aproximar de nós. Queria nos felicitar pela convivência, pelas oportunidades de transformação. Obrigado, Senhor, pelos amigos que ombreiam conosco a existência na terra, nos oferecendo a mão amiga, o coração generoso, a palavra que esclarece. Obrigado, Senhor, por esta doutrina de luz que nos esclarece e que nos convida a ser melhores todos os dias da nossa vida. Se conosco, Jesus,